Olá, pessoal, boa tarde para todos vocês. Mais uma semana aí, não é? E hoje é a nossa aula de geografia, pessoal. Quem aí tá animado? Tá legal, tá legal. A aula tem sido boa, a gente tem aprendido sobre as regiões brasileiras, curiosidades, detalhes, não é? E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a região centro-oeste, lá na página 167. Acompanha comigo. Vamos lá. A região centro-oeste e a ocupação humana. A região centro-oeste, ocupação humana. Os primeiros grupos não indígenas a explorar as terras que hoje formam a região centro-oeste foram os bandeirantes paulistas, que chegaram à região em busca de ouro e pedras preciosas no século XVIII. O resultado dessa exploração foi o aparecimento das primeiras vilas fundadas na região. O povoamento no centro-oeste só começou a aumentar depois da construção de Goiânia, em 1935. Esse povoamento se intensificou com a fundação de Brasília, em 1960, pessoal. Além disso, paranaenses e gaúchos, atraídos pela disponibilidade de terras, chegaram à região por volta de 1970. Para trabalhar na agricultura. O desenvolvimento da indústria está associado à produção agrícola e pecuária, sobretudo nas terras dos estados de Goiás e de Mato Grosso do Sul. A industrialização acelerou o processo de urbanização. Da região centro-oeste. Esse aumento da população foi causado pela chegada de migrantes de outros estados brasileiros à procura de novas oportunidades de vida. A gente estudou isso quando nós falamos sobre a migração interna, né? Dentro do Brasil, o pessoal sai de um estado e vai para outro estado em busca de oportunidades. Vocês lembram disso? O desmatamento nos últimos anos, causado pelo aproveitamento da madeira, em especial no estado do Mato Grosso, provocou alterações na paisagem natural. O cerrado e a floresta amazônica, dois tipos de vegetação natural presentes na região, já foram bastante desmatados, em função do aproveitamento das terras para pecuária e agricultura. E aí, observem o mapa. Recursos e uso da terra, estão vendo? Predomínio da pastagem, área ocupada com lavoura e pastagem. Olha aí a utilização da terra. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Continuando. Falando sobre o Parque Indígena do Xingu. O Parque Indígena do Xingu localiza-se na região nordeste do estado do Mato Grosso. O parque foi criado em 1961 com a função de proteger o meio ambiente na região e também a população indígena que habitava essa área. Depois, em 1967, ele passou a ser chamado de Parque Indígena do Xingu, com o objetivo de cuidar especialmente da população nativa, aquela população que já vivia ali. O parque reúne povos de várias etnias indígenas. Estão vendo, pessoal, onde fica localizado esse parque aí no mapa? Quem tiver a oportunidade de conhecer o Mato Grosso, quem sabe, né? Claro que a gente não pode chegar lá. Vou cortar isso. Desde 1980, a área do parque sofre a invasão de pescadores e caçadores. Desde 1980, a área do parque sofre a invasão de pescadores e caçadores. Os problemas mais graves começaram a acontecer a partir de 1990, com as queimadas feitas pelas instalações das fazendas agrícolas e de criação de gado, além do avanço das madeireiras em terras que cercam seus limites. Diversas lideranças indígenas têm se preocupado com esses problemas
e tentando transformar o parque em reserva natural, o que impediria a ocupação da sua área para fins econômicos. Eu tô de acordo, hein? Vamos para o primeiro exercício? Primeiro exercício na página 169. Em relação à paisagem natural da região centro-oeste, observe os mapas físicos e a vegetação na página 165. Vamos lá na página 165? Então, observando a vegetação, ó, a floresta amazônica, a mata tropical, o cerrado, campos e pantanal. Vamos saber o que o exercício está pedindo. Complete a tabela com as informações mais importantes sobre a região. Quais são os rios? Vocês conseguem? Pesquisem aí na página 165, pessoal. No texto, a gente consegue obter essas respostas. Olha os rios aí do mapa. Olhem os rios que estão no mapa. E a altitude média? A altitude média está lá na legenda desse mapa aí com os rios. Qual é a altitude média? E a vegetação? Qual é a vegetação, gente, nessa área? Procurem lá no texto que está falando, tá bom? E é isso. Observe os fatos abaixo e indique qual frase melhor apresenta cada um das imagens. A gente tem aí uma máquina, né, uma colheita de soja no Mato Grosso. A gente tem a esplanada dos ministérios no Distrito Federal, que é Brasília, e o Tucano no Pantanal. Continuando. Em 1960, com a fundação de Brasília, o processo imigratório intensificou-se, distribuindo a população do território brasileiro. Essa letra A tem a ver com qual foto? A primeira, a segunda ou a terceira? Com a fundação de Brasília. Olha aí a dica. Com a relação às mudanças territoriais, o desenvolvimento da indústria acelerou o processo de urbanização e o cultivo de soja e a pecuária vem distribuindo grande parte do cerrado e da floresta amazônica. E aí, foi fácil, hein? Essa letra B está relacionada a qual foto? Letra C, a maior planície inundável do mundo, o Pantanal recebe águas do Rio Paraguai e dos seus afluentes. E abriga inúmeros animais, gente, bem fácil. Aí numerem aí. Número 3, classifique a população dos estados da região centro-oeste do maior para o menos populoso. Do mais para o menos populoso, organizando um gráfico com os dados estatísticos do IBGE, conforme informações na página 164. Lá na página 164 tem uma tabelinha, aí vocês vão ver a população, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e vocês vão colocar do mais populoso para o menos populoso. Tá legal? Coloquem os nomes aí na ordem. Número 4, compare as características da ocupação do estado das regiões norte e centro-oeste. Que semelhança existem entre elas? E aí, gente, existe alguma semelhança da região norte com a centro-oeste? Existe áreas indígenas nas duas regiões? Não existem? A floresta, ela faz parte das duas regiões ou não? E aí, os garimpos, pequenas construções, o que tem de relação com essas duas regiões? Até aí tudo bem? Vamos continuar. Eu vou falar um pouquinho sobre... A gente vai entrar agora um pouquinho... Nós vamos falar também da região sudeste, gente, a nossa região. Vamos falar um pouquinho, vamos ver se está tudo de acordo, se as informações estão certinhas, não é? Vamos conferir? A região sudeste reúne os estados com maiores índices de desenvolvimento industrial, agrícola e pastoril do Brasil. A região sudeste é formada pelos estados Espírito Santo,
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O turismo é uma das atividades mais rentáveis do estado do Rio de Janeiro, sobretudo pela beleza e suas praias e da paisagem que as cerca, não é, gente? Todo mundo aí gosta das praias do Rio de Janeiro, não é? Continuando nesse textinho aí, a região sudeste e a paisagem... E é isso, aí eu resumi aí a página 171, lá tem a parte da população também, e a gente vai lá para a página 173, falando da ocupação humana. Embora a atividade industrial seja importante na região sudeste, as atividades agrícolas e pecuárias também são muito praticadas. Ó, na nossa região também tem atividade agrícola e pecuária. Destacam-se as produções de café, cana-de-açúcar, de frutas, em especial a laranja, a criação de gado, bovino e a exploração de minérios, com o ferro e o manganês, em Minas Gerais, e de petróleo no litoral do estado do Rio de Janeiro. Olha aí, gente, a colheita mecânica da cana-de-açúcar em Bariri, São Paulo. Olha aí, gente. Observem o mapa, as legendas, que a gente vai conseguir entender. Continuando, vamos falar da concentração industrial. Como é que é essa concentração industrial? A região sudeste reúne o maior número de indústrias no Brasil. Até há pouco tempo havia mais indústrias na região sudeste do que a soma de números de estabelecimentos industriais de todas as demais regiões brasileiras. Ou seja, a nossa região está bombando aí de indústrias, né? No entanto, com o desenvolvimento econômico do país, estados localizados em outras regiões passaram a atrair mais indústrias. Veja no gráfico ao lado como as indústrias estão distribuídas no Brasil. Olha aí, gente, no sul 29%, nordeste 13%, centro-oeste 7%, norte 3%, olha o sudeste, gente, muita coisa, não é? Vamos para o primeiro exercício aí relacionado à região sudeste na página 175. Em relação à paisagem natural da região sudeste, observe os mapas físicos de vegetação da página 172. Estão vendo o mapa da vegetação? Lá na página 172, mata tropical, mata atlântica, cerrado, caatinga, campos, vegetação. Estão vendo? Vamos lá. Qual é a altitude da maior parte do relevo dessa região? São terras altas ou baixas, pessoal? E aí? Olhem aí no mapa. Lá em cima, a gente tem as altitudes. A parte marrom, mais de 800. A parte laranja, de 200 a 800. A parte amarela, de 100 a 200. E a verdinha, de 0 a 100. E aí? Qual é a altitude da maior parte do relevo dessa região? Qual é a região, pessoal, que pega as mais... Letra B. Quais os maiores rios que banham a terra? Quais os maiores rios que banham as terras dessa região? O que vocês acham? Qual é o rio? Letra C. Qual é a vegetação natural predominante na região, galerinha? Se tiverem dúvida, é só voltarem lá no comecinho, quando a gente está falando da página 171. É o mangue, a caatinga, é o cerrado, qual desses três? Número 2, classifica a população dos estados da região sudeste, do mais para o menos populoso. A mesma coisa que a gente fez no outro exercício da região centro-oeste. A gente vai fazer agora, do mais populoso para o menos populoso. Número 3, em relação à ocupação do espaço, quais são as principais atividades desenvolvidas na região sudeste? Assinale as frases com informações verdadeiras e corrija as frases com informações incorretas.
Letra A, as áreas de pastagens ocupam a maior parte da área da região. O que vocês acham? Sim ou não? Letra B, os garimpos estão distribuídos por toda a região. Sim ou não? Letra C, ao norte do estado de Minas Gerais localiza-se a maior concentração industrial da região sudeste. E aí, gente? Letra D, as atividades agrícolas e a pecuária ocupam uma grande área e estão presentes em toda a região sudeste. Sim ou não, galerinha? Terminando. Vamos lá. Número 4. Analise o texto e o gráfico sobre a concentração industrial no Brasil e explique qual é a posição da região sudeste. E aí? Ela continua lá em cima. A gente analisou aquele gráfico. A região sudeste, ela é predominante na parte de industrialização ou não? Voltem lá naquele gráfico da página 174 e confiram. Número 5, descubra as respostas do diagrama. Qual é a capital do Espírito Santo, gente? Procurem aí no diagrama. A região que apresenta 48% das indústrias do Brasil, qual é? Falamos agora. Um dos principais rios da região sudeste. Tipo de atividade econômica que se espalhou para outros estados. Essa metrópole, além de ter importância econômica, destaca-se pelo turismo. Qual é aí? O seu plantio foi importante historicamente ao Brasil. No entanto, uma vasta área da Mata Atlântica foi desmatada para o cultivo desse produto. Qual é o produto? Sua capital é Belo Horizonte, galerinha. E aí, última página do exercício. A gente tem um textinho aí na página 177 falando das metrópoles brasileiras, né? Falando do crescimento da população, o que aconteceu, quais foram as consequências desse crescimento da população para a região sudeste. E aí a gente vai para a página 179. Observe o gráfico ao lado e responda. A maior parte da população da região sudeste é rural ou urbana, gente? Olha aí, só olhar o gráfico. Você mora na área urbana ou rural? Onde você mora? Tem muita pecuária, tem muita plantação, criação de gado, e aí? Número 2, no lugar onde você mora há congestionamento? Ai, é muito ruim. É porque a população cresceu muito, pessoal. E aí todo mundo vai trabalhar e aí fica de carro, né? Porque a orientação é que usem os transportes públicos, mas aí fica esse congestionamento terrível. Número 3, com um colega, registrem no caderno as principais ideias de uma possível solução para a falta de moradia. E aí, vocês têm alguma ideia sobre essa situação? Essa falta de moradia, as pessoas morando na rua, essa falta de oportunidade. Vocês têm alguma ideia, alguma solução? E é isso, a gente encerra a nossa aula de geografia aqui. Foi bem tranquila, espero que vocês tenham entendido. Um beijo!